Eu sou Letícia Mota. E eu sou Ana Beatriz. Este é o documentário Etiologia, e nós vamos falar sobre direitos humanos e inteligência artificial, enfatizando os temas ética, tecnologia e futuro. Esse produto é uma produção dos alunos do 5º período de jornalismo da Faculdade Canção Nova. Etiologia. Você já parou para pensar quem está tomando decisões por você? Talvez não seja apenas coincidência, talvez seja inteligência artificial. Eu sou Letícia Mota, junto de Ana Beatriz, e hoje nosso tema irá abordar sobre como a inteligência artificial, ou IA, deixou de ser coisa de filme de ficção científica. Ela está presente no nosso dia a dia de forma silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela aprende, analisa, prevê comportamentos e, mais do que isso, toma decisões. Mas o que significa uma máquina tomar decisões? Não estamos falando de consciência, nem de intuição. Estamos falando de cálculo, de probabilidade, de padrões. A inteligência artificial analisa grandes volumes de dados e, a partir disso, define qual é a melhor escolha. Mas melhor, segundo quais critérios? Quem define o que é melhor? Quem escolhe os dados que serão utilizados? E mais do que isso, quem decide o que deve ser ignorado? Porque toda decisão, mesmo quando parece técnica, carrega valores. Carrega escolhas humanas. E é aí que está um dos principais pontos de atenção. A inteligência artificial não surge do nada. Ela é criada por pessoas. Treinada por pessoas. E alimentada com dados gerados por pessoas. Ou seja, ela carrega as marcas da sociedade em que foi construída. Se uma sociedade tem desigualdades, esses dados vão refletir isso. Se existem preconceitos, eles também podem estar presentes. E quando esses dados são usados para treinar uma máquina, ela não questiona. Ela não contesta. Ela aprende e reproduz. E isso nos leva a uma questão fundamental. Se a máquina aprende com a realidade, ela está ajudando a transformá-la? Ou apenas reforçando o que já existe? Agora, trazendo isso para mais perto, para o seu dia a dia. Quando você se candidata a uma vaga de emprego online, é possível que algum algoritmo seja o primeiro a analisar o seu currículo? Antes mesmo de um ser humano? Quando você solicita um crédito ou um empréstimo? Sistemas automatizados podem definir se você é confiável ou não. E em muitos casos, você nem sabe que foi avaliado. Esse é o ponto, a invisibilidade. A inteligência artificial não aparece. Mas ela está lá, nos bastidores. Influenciando resultados. E quando não conseguimos ver, também não conseguimos questionar. E quando não questionamos, corremos o risco de aceitar como natural. Decisões que podem não ser justas. Mas até que ponto isso é seguro? E mais importante, até que ponto isso é justo? Quando falamos em inteligência artificial, não estamos falando apenas de tecnologia. Estamos falando de pessoas. De direitos, de dignidade, de liberdade. Estamos falando de direitos humanos. E é exatamente nesse ponto que surge uma questão urgente. A tecnologia está avançando mais rápido do que a nossa capacidade de regulá-la? Os direitos humanos são princípios fundamentais que garantem a dignidade de todas as pessoas. Eles incluem o direito à liberdade, à igualdade, à privacidade e à não discriminação. Mas, na prática, o que isso realmente significa? Significa ter o direito de ser tratado com justiça. De não ser reduzido a um número ou a um perfil. De não ser julgado pela sua cor, pelo seu gênero, pela sua origem ou pela sua história. Significa ter acesso a oportunidades e não ser excluído por critérios invisíveis. Significa também poder entender decisões que afetam a sua vida. Poder questionar, poder contestar. Porque direitos humanos não são apenas conceitos, são garantias, são limites, são proteções contra abusos. E foi justamente para evitar injustiças que esses direitos foram criados. Primeiro, para proteger as pessoas de decisões arbitrárias. Depois, para garantir que todos fossem tratados com igualdade. Mas agora, um novo tipo de decisão começa a surgir. Decisões automatizadas, decisões baseadas em dados. Decisões que nem sempre conseguimos entender. Esses direitos foram estabelecidos para proteger indivíduos contra abusos, inclusive do próprio Estado. Mas agora, um novo agente entra em cena, os algoritmos. Sistemas programados para tomar decisões baseadas em dados, muitos dados. E aqui está o problema, esses dados não são neutros.
Eles carregam histórias, desigualdades, preconceitos. E uma máquina aprende com esses dados. Ela pode repetir e até ampliar essas injustiças. Pode parecer distante, Mas essas decisões já estão mais próximas do que imaginamos. elas estão em processos seletivos, em sistemas bancários. Em aplicativos que usamos todos os dias, E às vezes, sem que a gente perceba. já estamos sendo avaliados. Em 2018, uma grande empresa de tecnologia enfrentou um problema sério. A empresa havia desenvolvido um sistema de inteligência artificial para selecionar currículos. A ideia era simples, tornar o processo de contratação mais rápido e eficiente. Mas algo deu errado. O sistema começou a rejeitar candidatas mulheres. Sim, mulheres estavam sendo automaticamente desfavorecidas. O motivo? A IA foi treinada com dados históricos da própria empresa, dados que refletiam um setor majoritariamente masculino, Ou seja, a máquina aprendeu que homens eram preferíveis. e passou a reproduzir essa lógica, sem questionar. O caso envolvendo a empresa Amazon acendeu um alerta global. Mas esse não foi um caso isolado. Em outro cenário, desta vez envolvendo segurança e vigilância, um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, revelou uma falha preocupante. Sistemas de reconhecimento facial, desenvolvidos por grandes empresas de tecnologia, apresentavam taxas de erro muito altas ao identificar pessoas negras, especialmente mulheres. Enquanto rostos de homens brancos eram identificados com precisão quase total, mulheres negras chegavam a ter erros superiores a 30%. Tecnologias criadas para reconhecer estavam falhando justamente com quem mais precisava de precisão. E quando essas ferramentas são usadas em contextos como policiamento ou vigilância, as consequências podem ser graves. Erros deixam de ser apenas técnicos e passam a ser violações de direitos. E os impactos não param por aí. Nos Estados Unidos, um sistema de inteligência artificial passou a ser utilizado no sistema de justiça criminal. O objetivo era prever a probabilidade de uma pessoa cometer novos crimes. Essas previsões ajudavam juízes a tomar decisões sobre liberdade e condenação. Mas uma investigação revelou um problema alarmante. O sistema classificava pessoas negras como as mais propensas ao crime, mesmo quando isso não se confirmava na prática. Enquanto isso, pessoas brancas tinham maior probabilidade de serem classificadas como baixo risco. Decisões automatizadas, influenciando diretamente a liberdade de indivíduos. Reforçando desigualdades históricas dentro do próprio sistema de justiça. 3 contextos diferentes, 3 aplicações distintas da inteligência artificial. mas um mesmo problema. Quando algoritmos aprendem com dados do passado, Eles podem reproduzir e até amplificar as injustiças do presente. e esse não é um caso isolado. Hoje, sistemas de inteligência artificial já são utilizados em diversas áreas, na segurança pública, na saúde, na educação, no mercado de trabalho. Em alguns países, algoritmos ajudam a definir quem pode ou não receber benefícios sociais. Ou até mesmo quem tem mais chances de cometer um crime. Mas como confiar em decisões que não conseguimos entender completamente? Porque esse é o outro lado do problema, a falta de transparência. Muitos sistemas de IA funcionam como uma caixa preta. Você vê o resultado, mas não entende como ele foi gerado. E quando não há transparência, também não há responsabilidade. Imagine receber um não. Sem saber qual foi o critério. Sem poder contestar. Sem saber se foi justo. Agora imagine que isso não acontece apenas uma vez. Mas se repete. Em uma vaga de emprego, Em um pedido de empréstimo. em uma análise de crédito. Ou até em um processo que define o seu futuro. E em todas essas situações, a resposta é a mesma: um resultado sem explicação. Quando a decisão vem de uma pessoa, ainda existe diálogo. Existe a possibilidade de perguntar, de argumentar, até de errar e corrigir. Mas quando vem de algum algoritmo, A lógica muda, o processo se torna invisível e o silêncio. pode ser a única resposta. E talvez o mais inquietante seja que muitas vezes nem sabemos que foi um algoritmo que decidiu. Não há aviso, não há explicação clara. Apenas o resultado final. Isso é o que muitos especialistas chamam de Caixa preta. Um sistema onde você insere dados, e recebe uma resposta. mas não consegue ver o que aconteceu no meio do caminho.
E quando não conseguimos ver, também não conseguimos entender. E quando não entendemos, não conseguimos questionar. E sem questionamento, não há transparência. Sem transparência, não há responsabilidade. E sem responsabilidade, o risco de injustiça aumenta. Porque no final, não estamos falando apenas de tecnologia. Estamos falando de decisões que afetam vidas reais. Agora imagine ser negado em uma vaga de emprego sem saber o porquê. Ou ter um empréstimo recusado por um sistema automatizado. Ou ainda ser monitorado constantemente sem consentimento. Essas situações não são hipotéticas, elas já estão acontecendo. E atingem principalmente os grupos mais vulneráveis. Reforçando desigualdades que direitos humanos tentam combater há décadas. Então, diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Estamos usando a inteligência artificial ou estamos sendo moldados por ela? Quais são os limites éticos dessa tecnologia? E como garantir que o avanço tecnológico não custe a nossa humanidade? Ao longo deste documentário, vamos explorar essas questões. Vamos entender melhor os desafios éticos, os impactos no futuro e o papel da tecnologia na construção de uma sociedade mais justa ou mais desigual. Porque, no fim das contas, a inteligência artificial não é apenas sobre máquinas. É sobre escolhas. É sobre o tipo de mundo que queremos construir. No próximo bloco, vamos aprofundar essa discussão. E entender onde termina a inovação. E onde começam os dilemas éticos. Está no ar Etiologia, o documentário que aborda ética, tecnologia e futuro. Um produto da Faculdade Canção Nova, pensado para você. Acompanhe. Depois de tudo isso, talvez fique difícil pensar na inteligência artificial como algo distante da nossa realidade. Porque ela já está aqui, no seu celular, nas redes sociais, nos aplicativos que você usa todos os dias e, muitas vezes, até nas decisões que afetam a sua vida sem que você perceba. Mas diante de tudo que vimos, surge uma pergunta inevitável: até onde isso é bom? E mais importante, até onde isso é ético? Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre os limites da inteligência artificial, sobre as escolhas por trás da tecnologia e sobre os impactos dessas decisões na vida de cada um de nós. Eu confesso, só parei para pensar nisso quando percebi o quanto a gente já depende dessas ferramentas. A gente pergunta, elas respondem, a gente busca, elas entregam tudo pronto. Mas será que isso já está ajudando a gente a pensar? Ou está fazendo a gente parar de pensar? Porque existe um ponto central nessa discussão toda. A inteligência artificial deve ajudar o nosso pensamento e não substituir ele. E quando falamos de ética, não é só sobre usar ou não usar, é sobre como a gente usa. Hoje, já existem debates no mundo inteiro sobre isso. Inclusive, em 2021, a Unesco criou uma recomendação global sobre a ética na inteligência artificial. Ou seja, não é só uma preocupação minha ou sua, é uma preocupação mundial. E tem um outro lado que quase ninguém vê. A inteligência artificial parece algo invisível, né? Algo digital. Mas, na prática, ela depende de estruturas gigantescas. São os chamados data centers, lugares que funcionam 24 horas por dia, processando milhões de dados. E isso consome uma quantidade enorme de energia, ou seja, além do impacto social. Mas também existe o impacto ambiental. Agora eu quero te contar um caso real que aconteceu aqui no Brasil, entre 2022 e 2023. O metrô de São Paulo começou a usar um sistema de inteligência artificial com reconhecimento facial. A ideia era monitorar o comportamento das pessoas nas estações. Mas o problema começou aí. Milhões de pessoas tiveram seus dados coletados, sem consentimento e sem saber exatamente como essas informações seriam usadas. E não para por aí. Especialistas apontam que esse tipo de tecnologia pode se apresentar mais ao identificar pessoas negras e trans. Ou seja, além da invasão de privacidade, existe o risco de injustiça. E o que aconteceu? A Justiça de São Paulo proibiu o uso do sistema. E, além disso, determinou uma nova indenização por danos morais coletivos. E aí entra um ponto muito importante. Aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela existe justamente para proteger informações pessoais, principalmente dados mais sensíveis, como os dados biométricos. Mas, mesmo assim, casos como esse ainda acontecem. E isso me faz pensar em uma pergunta bem direta. Será que no meio de tanta tecnologia, a gente não está perdendo um pouco do que nos faz humanos? Porque a inteligência artificial é incrível, não dá para negar.
Ela facilita, agiliza e organiza. Mas quando a gente começa a depender demais dessas ferramentas, a gente corre o risco de perder a autonomia, de aceitar respostas prontas sem questionar. E talvez o grande desafio seja esse, encontrar o equilíbrio, usar a inteligência artificial como ferramenta e não como substituta. Pensar, questionar, refletir, isso ainda precisa ser humano. A tecnologia deve servir à humanidade e não o contrário. Porque no fim das contas, quem programa, quem cria, quem decide como usar, ainda somos nós. A ética não está na máquina, ela está em quem a usa. Está na forma como a gente respeita o outro, na forma como a gente protege dados, identidades e histórias, e principalmente na forma como a gente decide até onde ir. E para aprofundar essa conversa, convidamos os professores do Unisal, Tiago Gomes, professor de Direito, e o professor de História e Filosofia, Diego Amaro. Para começar, eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Hoje, a inteligência artificial já participa de decisões importantes, desde o que a gente consome nas redes sociais até processos mais sérios, como segurança pública e análise de dados pessoais. Na sua visão, em que momento o uso da tecnologia deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um risco ético real? A tecnologia ela deixa de ser uma ferramenta e passa a ser esse risco ético no momento em que a pessoa permite ou acredita que a tecnologia pode fazer tudo por ela. Quando ela permite que o texto que a tecnologia, por exemplo, gerou sozinha, vamos dizer, com base em uma única pergunta, é um texto próprio, quando na realidade não é. A tecnologia ela precisa de um direcionamento para que ela possa me auxiliar na autoria. Ela precisa ser questionada constantemente, na busca de fontes, na busca da confirmação das fontes, na validação da informação. Nós falamos aqui sobre dependência, sobre como muitas vezes deixamos de pensar porque a resposta já vem pronta. Mas isso levanta uma questão ainda maior. Você acredita que o uso constante da inteligência artificial pode de alguma forma afetar a nossa capacidade crítica e a nossa autonomia ao longo do tempo? E, se sim, isso é algo reversível? O uso constante da inteligência, ele vai afetar a nossa capacidade crítica e a nossa autonomia, porque a partir do momento que você já apresenta um problema e já tem praticamente de forma imediata uma resposta, a tendência é que o ser humano ele queira se acostumar com isso. Diferente da realidade que você tinha antes do uso da tecnologia, que existia todo um processo de captura, de obtenção das informações, de triagem dessas informações, enfim, isso exigia processos mentais e determinadas habilidades cognitivas maiores até você, de fato, chegar a uma posição sobre um determinado assunto. Hoje não, a inteligência ela te dá algo mais condensado, algo mais mastigado. Então, o indivíduo, quando perde essas fases de construção da sua resposta, a tendência é que ele perca essa capacidade de fazer a validação desses dados. Tem também a questão dos dados, que muitas vezes compartilhamos sem perceber. Por exemplo, no caso do metrô de São Paulo, que citamos aqui, milhões de pessoas tiveram seus rostos capturados sem consentimento. Então, na prática, o que ainda falta para garantir que leis como a LGPD sejam realmente respeitadas? Seria um problema de fiscalização, de tecnologia ou de cultura mesmo? Olha, quando nós falamos da parte legislativa, especificamente da parte regulatória, um dos desafios que o direito tem é como lidar com uma relação que ela está em constante alteração, em constante modificação, e a lei, enquanto um processo, ela sempre olha para o passado. Ela traz solução, quando vem uma lei nova, ela traz uma solução para um problema que é um problema passado. E a tecnologia, ela muda muito a forma da construção da sociedade, das relações. Então, esse é um desafio. Porque se eu crio uma norma muito rígida, a probabilidade dela ficar obsoleta em pouco tempo, ou de ela não corresponder a uma realidade que a tecnologia mudou, é muito grande.
Então, inclusive as leis que falam sobre tecnologia hoje, elas buscam, principalmente numa etapa preambular, fala muito sobre princípios, estabelecer diretrizes, para que isso dê a possibilidade de aplicação de um conceito mais elástico da norma, de uma construção por meio da jurisprudência, enfim, outros mecanismos, outras fontes do direito. E quando falamos de injustiça, entra uma questão ainda mais delicada. Sistemas de inteligência artificial podem reproduzir preconceitos que já existem na sociedade. Na sua opinião, como a gente pode evitar que a tecnologia amplifique desigualdades, em vez de ajudar a reduzi-las? A tecnologia amplifica as desigualdades à medida em que nós não preparamos as pessoas. Como quero dizer isso no sentido da educação? Será que a educação está preparando os adolescentes, mesmo os adultos, para o uso da IA? Porque a IA, para que funcione, né, essa inteligência artificial possa entregar o seu melhor, as pessoas têm que saber questionar. E o questionamento demanda conhecimento. Então, sem conhecimento, não há eficiência por parte da IA. E aí sim ela vai gerar desigualdades. E a desigualdade por si só acaba antecedendo o processo, porque se eu não tenho conhecimento que antecede o próprio uso, ela se torna ineficiente. Então eu já estou promovendo a desigualdade ao ponto de não gerar uma base de conhecimento sólido para que a pessoa possa ter ali um senso crítico, uma consciência, ou um conhecimento para poder não só usar, mas explorar também esse recurso de tecnologia. E olhando um pouco mais para frente, vivemos um momento em que a inteligência artificial está evoluindo muito rápido. Você acredita que a sociedade está preparada, não só tecnicamente, mas eticamente, para lidar com esse avanço? Ou estamos correndo atrás de um problema que ainda nem entendemos direito? A sociedade não está preparada, seja do ponto de vista da tecnologia, quanto sob a perspectiva ética, para lidar com esse avanço. E toda ferramenta toda tecnologia nova, ela é sempre uma ferramenta. Nós ainda não vemos a ferramenta, ou a tecnologia, ou essa tecnologia como uma ferramenta. E isso é algo que nós precisamos amadurecer nesse sentido. Então, isso não é uma realidade só da sociedade brasileira, é do mundo inteiro. Como lidar, como validar essas informações, essas questões estão sendo discutidas no mundo inteiro. Estamos correndo atrás de um problema que ainda nem entendemos direito? Sim, porque os impactos do uso dessa IA e dessas tecnologias, a realidade está acontecendo agora. Então, talvez a gente esteja tentando utilizar uma analogia, nós estamos trocando a roda do carro com o carro em movimento. Então, é natural que à medida que as novas demandas comecem a surgir, demandas que não existiam, como a questão dos deepfakes e outros problemas que não existiam e que passaram a existir em função dessas tecnologias, agora a gente precisa validar. E para a gente fechar, se você pudesse deixar uma orientação prática, algo que qualquer pessoa pode começar a fazer hoje para usar a inteligência artificial de forma mais consciente e ética, o que você diria? Eu diria que as pessoas precisam entender que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Ela é como uma máquina de escrever, ela é como uma calculadora. Isso é uma enxada. Se eu não souber usar, ela não serve para nada. Então esse é o primeiro ponto. Eu preciso saber usar. E nesse sentido, a principal matéria para a inteligência artificial é o conhecimento. Então eu preciso continuar lendo, eu preciso continuar conhecendo, eu preciso continuar estudando. Senão a inteligência artificial ela é ineficiente. Ao mesmo tempo, entender que nada impede que eu declare o uso da inteligência artificial, pois é como se eu estivesse declarando o uso de uma ferramenta. Se lá atrás eu utilizava a caneta para poder escrever um texto e ficava evidente o uso da caneta, se mais tarde eu utilizei a máquina de escrever, mais tarde o computador, apesar de agora ser uma tecnologia um pouco mais robusta, nada impede que eu diga o uso
dessa tecnologia. Isso não retira a eficiência do meu trabalho. O que acontece muitas vezes na minha percepção é que a pessoa ela tem receio de que o trabalho dela seja menosprezado porque ela está garantindo que ocorreu um uso, mas não. Esse uso deve ser declarado e só foi bom e tão potencializado porque aquela pessoa utilizou, mas também declarou o uso dessa tecnologia. Essa conversa mostra uma coisa muito clara: a tecnologia não é neutra, ela carrega escolhas, intenções e consequências. E talvez o mais importante seja lembrar que, mesmo em um mundo cada vez mais automatizado, a responsabilidade ainda é humana. A inteligência artificial pode até aprender padrões, processar dados e gerar respostas, mas pensar de verdade ainda é com a gente. E no fim, a ética não está no algoritmo, está em cada decisão que a gente toma. Etiologia. Você acompanhou Etiologia. Ética, Tecnologia e Futuro, você escuta aqui. Um programa da disciplina Projeto em Radiojornalismo da Faculdade Canção Nova.